Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site Guru do Excel. E hoje nós vamos aprender a criar gráficos interativos que podem ser escolhidos a partir de uma caixa drop-down, ou seja, de uma caixa de combinação. Mudando o gráfico que eu desejo, automaticamente na região selecionada vai aparecer o gráfico em questão. Para isso nós vamos utilizar alguns dos recursos que a gente já viu, como o controle de formulário, que é a própria caixa de combinação, e vamos aprender um pouco sobre a função escolher, que nós também já falamos um pouco sobre ela na aula sobre PROC-V. Se você quiser dar uma olhada lá, ver o uso da função escolher na aula PROC-V, é só procurar aí no YouTube aí por esta aula nossa, ok? Então, para isso, nós vamos agora pegar uma planilha em branco aqui e antes de que a gente possa começar a criar o nosso exemplo, nós vamos falar um pouco desta função escolher, detalhar um pouco mais sobre ela. A função escolher, ela funciona basicamente da seguinte forma: ela vai retornar para você um valor que você pré-determinar de uma lista e você vai escolher qual desses valores você quer. Então, para isso, nós vamos passar um número de índice, ou seja, definir da lista que você passou qual que é o valor que você quer e logo em seguida você vai passar, por exemplo, os valores. Então, como valor 1, eu vou passar aqui nesta minha fórmula, eu vou passar aqui Maria como valor 1, ok? Ponto e vírgula. O valor 2 da minha função vai ser Pedro e o valor 3 da minha função vai ser João. Perceba então que eu passei como índice o valor 1. Então esta fórmula, de uma forma rápida, vai retornar para mim o valor Maria. Olha lá. Por quê? Porque eu passei como índice 1 e o valor 1 é Maria. Se eu passar como índice 2, ele vai retornar Pedro. Ok? Então, essa função ela é bem simples, como vocês podem perceber. Ela retorna o valor que a gente predeterminar. Se eu digitar o valor em uma célula como índice e alterar o valor dessa célula, automaticamente ele vai retornar um daqueles valores. Olha, 1 para Maria, 2 Pedro e 3 João, certo? Então, vamos fazer um uso um pouco mais prático dessa função. Imagine aqui que eu tenho algumas notas de alunos, nota 1 e nota 2 de alguns alunos, e quero calcular a média. Mas eu quero calcular a média baseado na nota que estiver selecionada aqui, ou seja, a nota 1 ele calcula a média das notas 1. 2, ele vai calcular as médias da nota 2, ok? Então, para isso, nós vamos utilizar a função média e vamos selecionar os números que eu quero. Só que os números vão variar, ou vai ser a coluna 1 ou vai ser a coluna 2, a coluna C ou a coluna D. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a função escolher para ele determinar para mim qual é a coluna em questão. Então, eu vou passar para ele como um número de índice a célula G3, que é o que vai determinar se é a nota 1 ou 2, ou seja, a nota 1 é esta coluna, a nota 2 é esta coluna, ponto e vírgula. O valor 1, então, é esta coluna, a coluna C, de C3 a C9, ponto e vírgula, e o valor 2 é esta coluna, ok? Então, vou fechar parênteses da função escolher e vou fechar parênteses da função média. Então, aqui dentro da função média, ele vai determinar qual que é a coluna utilizando a função escolher. Olha lá, perceba que se eu selecionar aqui as notas 2, lá na minha barra de status, eu consigo ver a minha média, 4,71. Se eu colocar aqui a nota 1, automaticamente ele vai também calcular as médias da nota 1. Olha lá, 5,29, ok? Então a função escolher é basicamente isso. Como então que a gente vai aplicar esta função no nosso gráfico interativo aí, que faça com que quando eu escolher uma opção, automaticamente ele muda o nosso gráfico. Então para isso, nós vamos partir do pressuposto que a gente já tem uma tabela de dados, que é a tabela que representa os meus gráficos em questão, certo? Que é uma tabela onde eu tenho ano após ano, unidades produzidas de algum produto, o custo global que esses produtos tiveram, o lucro anual sobre esses produtos e o lucro por unidade, ou seja, que é basicamente o lucro que eu tive anualmente dividido pelas unidades produzidas. E a razão da minha porcentagem de lucro, ou seja, quanto que eu lucrei baseado no meu custo global, ok? Então, a partir daí nós vamos começar a criar os nossos gráficos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é criar cada um dos gráficos. Vocês podem perceber que os meus gráficos eles foram criados baseados nessa tabela. Eu não vou detalhar muito aí sobre a criação de gráfico, porque essa não é a nossa intenção. Nós vamos apenas aprender a criar aí a interatividade dos gráficos, ou seja, à medida que eu escolher no menu, troque os gráficos. Então, eu tenho 3 gráficos aqui, ou seja, cada um dos gráficos que puxa os dados aqui. Então, esse primeiro gráfico de custo global, ele puxa dessas duas colunas. Esse gráfico aqui de lucro por unidade, cada uma dessas séries puxa da coluna unidades produzidas. E a outra série puxa da coluna lucro por unidade, ok? E o meu terceiro gráfico é a minha porcentagem de lucro, que puxa desta minha coluna porcentagem de lucro, ok? Então, depois que você fizer cada um dos gráficos que você quer, e a quarta opção lá na nossa lista lá da caixa de combinação é a própria tabela que está aqui, nós vamos partir para
a nossa interatividade, criar o nosso menu, ok? E fazer com que ele alterne aí baseado na opção selecionada. Então, para que a gente possa criar, nós vamos primeiramente inserir um controle de formulário. A gente já viu isso aí numa aula específica sobre o uso de gráficos com controles de formulários. Então nós vamos clicar aqui no menu desenvolvedor, escolher o menu inserir, opção caixa de combinação, que é a caixa que nós estamos desejando aí. Vamos desenhá-la aqui, ok? Então já temos. Próximo passo é configurar esta caixa, certo? Então para que a gente possa configurar essa caixa, a gente precisa de duas coisas basicamente. A primeira é o intervalo de entrada, que é os títulos dos gráficos, ou seja, o que vai aparecer quando eu clicar nesta minha caixa. Então são os títulos dos meus gráficos. Então para isso, eu já criei aqui na minha tabela, logo ao lado da minha tabela, eu criei uma coluna com títulos de gráficos e coloquei os 4 títulos de cada um dos gráficos, ok? E o segundo opção que eu vou precisar aqui é vincular essa caixa de combinação a uma célula. Para quê? Para eu saber qual opção está selecionada. Ou seja, quando eu escolher uma opção nesta minha caixa de combinação, eu preciso saber qual opção eu escolhi. Então, para isso, eu criei uma outra célula aqui chamada seleção, que vai determinar qual das 4 opções estão selecionadas. Se aqui estiver 1, significa que estará selecionada a opção 1. Se aqui estiver 2, a opção 2 está selecionada. E assim por diante, ok? Então, depois de criar esta coluna aqui com os dados, onde você tem os títulos dos gráficos e tem também a sua célula que vai ser o controle, você vai clicar aqui na sua caixa de combinação com o botão direito, ok? E escolher a opção formatar controle. Próximo passo é configurar essas duas opções que eu acabei de dizer. O intervalo de entrada, que é a nossa lista de dados, ou seja, nossos títulos, certo? E o vínculo com a célula, que é a célula que você determinou que vai estar vinculada. Ok? Feito isso, vamos dar ok. Perceba agora que, automaticamente, ao clicar no meu menu aqui, ele já vai aparecer os 4 títulos de gráficos, ok? Então, feito isso, já está funcionando essa caixa de combinação. E como ela está vinculada a essa célula, à medida que eu alternar qualquer uma das opções, automaticamente aquela célula de seleção já vai estar demonstrando a opção selecionada, certo? A partir daí que agora nós vamos utilizar a função escolher. Como que a gente vai trabalhar com esta função escolher? Então, para que a gente possa utilizar este recurso de interatividade, a gente vai utilizar um outro recurso chamado imagem vinculada. Ou seja, nós vamos pegar uma imagem e vamos vincular ela a uma região. Para isso, perceba que uma coisa importante, que ao criar os gráficos e a minha tabela, eu criei em regiões de tamanhos semelhantes, ou seja, de tamanhos parecidos. Eu tenho aqui a minha tabela e logo aqui eu tenho algumas regiões que se eu selecionar aqui logo atrás do gráfico, você vai perceber que ela tem um tamanho semelhante àquela região dos outros gráficos e da minha tabela, ok? Então vocês podem perceber, que eu vou até exibir aqui para ficar um pouco mais fácil as linhas de grade, vocês podem perceber que os meus gráficos eles já estão posicionados em uma região retangular de tamanho semelhante. Por que isso? Porque como os gráficos vão ser exibidos no mesmo local, é importante que eles não sofram uma distorção muito grande. Então se o tamanho for semelhante, o gráfico ele vai se adaptar perfeitamente àquela região, ok? Então vocês podem perceber que os meus gráficos já foram inseridos de forma que eu possa selecionar um intervalo atrás dele, ok? O próximo passo agora é criar a nossa imagem vinculada. Então como que a gente vai fazer isso? Então para que a gente possa inserir uma imagem vinculada a uma região, é bem simples. Basta primeiro você selecionar a região que você quer, eu vou selecionar essa tabela de dados, ok? E vamos copiar, usando a função, as teclas de atalho Ctrl+C. Simples. Vamos agora clicar onde que a gente deseja colar esta região. Nós vamos querer que aquela região apareça aqui, não é isso? Então nós vamos clicar com o botão direito aqui nesta região e vamos escolher a opção colar especial. E aqui em colar especial nós temos algumas opções, nós vamos escolher colar vínculo da imagem, ok? Então vou clicar, perceba que eu tenho agora uma imagem com a foto daquela região, ou seja, eu tenho uma imagem com a foto desta área que eu copiei. Se vocês clicarem na imagem, vocês podem perceber que é uma imagem pela guia de ferramentas de imagem que apareceu aqui. Vocês podem perceber também na barra de fórmulas que ele está vinculado à região B4 a G9 da planilha dados. Isso significa que se qualquer coisa que eu alterar dentro desta região, automaticamente também será refletido na minha imagem. Vocês podem perceber, eu vou alterar aqui, por exemplo, a palavra ano, e vocês podem perceber que lá também na minha imagem ela é alterada, ok? Então, esse é o primeiro passo que a gente fez. O segundo passo é vincular, ou seja, cada uma dessas opções ele vai escolher uma região diferente da minha planilha. Esta aqui será
a região de número 4, quando aqui estiver selecionado 4. Por que 4? Porque é a última lista aqui da minha lista, tabela de dados. Quando eu escolher porcentagem de lucro, olha, quando eu escolher porcentagem de lucro, qual que é a região que deve aparecer? É a região de número 3, que é esta região aqui que nós vamos determinar, ok? Para facilitar a nossa criação, nós vamos nomear cada uma dessas regiões. Como que a gente vai fazer isso? Então, nós iremos selecionar cada uma das regiões que a gente deseja. Esta é a primeira região, nós vamos chamar de tabela de dados, ok? Vou dar um Enter aqui na caixa de nome, vou clicar na caixa de nome, digitar tabela de dados e pressionar Enter. Irei fazer o mesmo para as próximas regiões, ou seja, logo aqui onde está posicionado o meu gráfico, eu vou selecionar a região onde está englobado o meu gráfico e vou denominar que essa região se chamará Graph 1, ok? Vou fazer o mesmo aqui para a região que está este gráfico, que é o Graph 2, certo? E irei fazer o mesmo para esta região onde está o meu terceiro gráfico. Então nós já temos 4 regiões, que é uma região para cada um das minhas opções na caixa de combinação, ok? Então, o que a gente deve fazer agora? Eu vou remover primeiramente aqui as minhas linhas de grade de novo para ficar exibido do jeito que já estava, ok? Então o que a gente vai fazer? Como a gente já tem 4 regiões, nós precisamos criar mais uma, que será a região que vai escolher, por exemplo, eu tenho uma região que eu vou chamar ela de imagem, ou gráfico imagem, e essa região ela vai ser dinâmica, ou seja, ela vai ser uma dessas 4 regiões que eu criei baseado no número que estiver aqui. Se aqui tiver 1, ele vai retornar a região que está o gráfico 1. Se aqui tiver o número 2, ele vai retornar a região que está o gráfico 2, e assim por diante, porque à medida que eu mudar aqui, ele vai retornar um desses valores, ok? Então, para isso, nós vamos inserir um nome, um nome também, uma região nomeada. Para isso, nós vamos clicar aqui na guia Fórmulas e escolher a opção Gerenciador de Nomes, certo? Então, já tenho aqui as 4 regiões que eu já havia criado, o gráfico 1, 2, 3 e a tabela de dados. Nós vamos criar um novo e vamos chamar de Imagem Graph, ok? Feito isso, nós vamos agora escolher a fórmula. Ela se refere a qual região? Então, ela se refere a uma região dinâmica, que vai basear nisso aqui. E é aí que vai entrar a função escolher, certo? Vocês deveriam estar se perguntando até onde que nós vamos usar essa função escolher. Então, nós vamos usar ela agora. Então, eu vou escrever aqui, refere-se a escolher. O meu primeiro parâmetro da função escolher é o número de índice, ou seja, é esta célula onde nós vinculamos aquela caixa de combinação. Mudei a caixa de combinação, mudou esta célula. Mudou essa célula, ele vai fazer uma seleção dentro da minha função escolher, ponto e vírgula. Quais são agora os valores 1, 2, 3 e 4? Pois aqui na célula K5 eu vou ter 1, 2, 3 e 4, então eu tenho que passar 4 valores, ou seja, são as 4 regiões. Como eu criei as regiões na ordem, ou seja, o primeiro é o gráfico 1, depois o gráfico 2, o gráfico 3, depois a tabela de dados. Eu vou passar aquelas regiões que eu acabei de nomear para cá. Então eu vou chamar aqui de Graph 1, ok? Ponto e vírgula. Graph 2, ponto e vírgula. Graph 3, ponto e vírgula. Tabela de dados, tabela dados. E vou fechar o parêntese da função escolher. Então perceba que à medida que mudar o valor aqui, ele vai retornar para mim uma dessas 4 regiões nomeadas. Perceba que como aqui está 3, se eu clicar aqui na imagem graph e clicar aqui refere-se a, ele já vai me mostrar a seleção aqui em segundo plano, ou seja, gráfico 3, certo? Se eu alterar o meu valor aqui diretamente na célula ou pela minha caixa de combinação, por exemplo, eu escolhi o 2, perceba que se eu voltar lá no meu gerenciador de nomes, imagem graph e clicar em refere-se a, ele selecionará o meu gráfico 2, ok? Então, o passo mais importante a gente já fez. Agora basta o quê? Eu vincular esta imagem a não uma região fixa. Eu vincular ela a uma região que ela vai se chamar como imagem graph, que é a região que nós nomeamos, essa região dinâmica. Ou seja, essa região imagem graph vai ser dependente dessa caixa de combinação. Feito isso, vou dar um Enter. Perceba que automaticamente ele já alterou o meu gráfico. Clicando em qualquer uma das opções, ele vai retornar o gráfico que eu desejo nesta área da figura que eu selecionei aqui logo abaixo, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Foi uma aula um pouco corrida aí, mas a gente pode ver o uso de algumas ferramentas aí, como imagem vinculada, a função escolher e a caixa de combinação. Espero que tenham gostado aí. Não deixem de curtir e compartilhar nossa videoaula aí para ajudar na divulgação do canal. Um abraço e até a próxima.